Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Centro Espírita Caminho da Redenção. A nossa casa espírita fica localizada na cidade de Paraná, estado de Rondônia, Avenida Castelo Branco, número 655, bairro Jardim Presidencial. As nossas atividades são no domingo, a partir das 17 horas, o atendimento fraterno, às sextas-feiras, a partir das 20 horas, a palestra pública, e no sábado, a partir das 14 horas, temos a evangelização infantil. Agradecemos por estarem aqui conosco. Pedimos gentilmente que vocês, ao verem este vídeo, estas palestras, possam curtir, compartilhar, dar o seu like nos vídeos, para que também ajude a nossa casa a propagar um pouco mais do conhecimento e da nossa doutrina. Nós temos páginas no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vamos deixar os links na descrição. Muito obrigado. Fiquem todos com a palestra de hoje. Olá, meu nome é Romilda e eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita Caminhos da Redenção. E hoje eu estou aqui para a gente fazer mais uma reflexão sobre outra parábola de Jesus. Mas antes eu gostaria de agradecer ao nosso Pai Celeste por todas as bênçãos que Ele derrama sobre cada um de nós, todos os dias, nos auxiliando no nosso equilíbrio, na nossa harmonia, para que possamos realizar as tarefas que nos competem. Que assim seja, muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Nós vamos fazer uma reflexão sobre essa parábola de Jesus. E eu vou ler aqui a parábola para alguém que esqueceu como é que é a história, né? Então, só para fazer um lembrete. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalho? Disseram eles: É que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. E ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então o que só na 10ª hora havia chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas também 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá o quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, lhe disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum? Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola se encontra em Mateus,
capítulo 20, item de 1 a 16. Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema dessa parábola. E eu pergunto, estaria o dono da vinha incentivando a injustiça, a discórdia, valorizando a preguiça, a inação? Seria injustiça pagar o mesmo salário para um trabalhador que trabalhou 12 horas e um outro que trabalhou apenas 1 hora? Então, em cima desse questionamento, nós vamos fazer a nossa reflexão do dia e vamos transportar então essa parábola para o campo da espiritualidade. Então, a vinha é um campo de trabalho, o dono da vinha, o pai de família, é Deus, o Pai Criador, e os trabalhadores da vinha somos nós, as criaturas de Deus, que nas várias horas do dia ou das nossas existências, nós somos convidados ao cultivo da virtude e a realizar com dedicação as tarefas que nos cabem realizar. Essa é uma parábola que, pelo seu rico simbolismo, nos traz vários ensinamentos. Eu vou ler então uma passagem do Evangelho, no capítulo 20, item 2, que diz assim: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade à disposição do Senhor que o devia empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Como vemos nessa passagem, é ressaltada a condição da disponibilidade e da boa vontade para o trabalho, refletindo sobre as várias oportunidades que todos nós recebemos e que na grande maioria das vezes nós desperdiçamos. Diz a doutrina espírita que o trabalho é uma das leis divinas, porque pelo trabalho nós alcançamos o nosso progresso intelectual e moral. Mas o ponto essencial é estarmos disponíveis e de boa vontade, porque aí a oportunidade aparece. Quando nós nos dispomos a servir, nós somos auxiliados pela espiritualidade superior a realizar as tarefas que nos competem. Portanto, não importa quando o chamado é feito, mas sim a prontidão em atender esse chamado. Então, nesse caso, ele é merecedor do salário integral. Então, a gente volta lá no finalzinho da parábola, quando os trabalhadores da primeira hora questionaram a respeito do pagamento do salário para aquele de última hora, que trabalhou apenas 1 hora, como que ele poderia receber o mesmo valor daqueles que trabalharam 12 horas. Mas, como diz aqui a passagem do Evangelho, o que importa é estar disponível para o trabalho. E quando o chamado é feito, atender de boa vontade, de prontidão e realizar a tarefa de boa vontade, com carinho, com dedicação. Então, nesse caso, merece o salário integral. No mesmo capítulo do Evangelho, no item 3, nós vamos ver uma outra passagem que diz o seguinte: últimos a chegar, os espíritas aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque o trabalho e seus resultados são coletivos e Deus abençoa a solidariedade. Então, segundo a lei do progresso, que também é uma das leis divinas,
passo, mas sempre adiante. Falando figuradamente, é como se fosse a construção de um grande edifício que vai se elevando às alturas. Em relação ao nosso avanço, do nosso progresso intelectual, se nós observarmos, a humanidade vai caminhando e nós chegamos em tão pouco tempo a situações de avanços tecnológicos e científicos admiráveis. Também na nossa condição moral, a humanidade dia a dia vai se aprimorando. Costumes que outrora eram bárbaros e eram comuns, hoje, aos poucos, eles vão sendo deixados de lado e trocados por outros mais moderados, mais elevados. A própria humanidade hoje está muito mais receptiva ao conhecimento espiritual. Existe um verdadeiro acervo de livros que falam das verdades espirituais, mas nem sempre foi assim. Na antiguidade, era grande a dificuldade para encontrar esses ensinamentos. Os livros eram raros, os professores eram escassos, o analfabetismo era a regra. E o ensino superior, o conhecimento superior, ele era fechado a um pequeno grupo de iniciados. E embora existissem todas essas dificuldades, sempre existiram trabalhadores na seara do mestre. Mas aqueles trabalhadores da primeira hora, eles precisaram fazer um esforço muito grande e trabalhar muitas horas para a propagação das verdades espirituais e merecerem o salário. Hoje, os trabalhadores da última hora, nós, os espíritas, recebemos todo o resultado desse trabalho, mas temos também o compromisso de continuar construindo esse processo, para que possamos deixar um legado para as gerações futuras e assim sermos colaboradores diretos de Jesus nessa fase de transição planetária para mundos de regeneração. E vamos ler mais uma mensagem agora, também no capítulo 20, mas é uma mensagem de um amigo espiritual chamado Constantino. E ele diz: bons espíritas, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Todos viestes quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação cujos grilhões carregais. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor os chamava para o trabalho na sua vinha, sem que aceitasseis o convite. Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem essas horas que vos restam. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve, na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Então, meus amigos, nós, espíritos imortais, nós possuímos relativa liberdade para escolhermos os caminhos que nós queremos para as nossas vidas. Diz a doutrina espírita que não existe determinismo absoluto. Nós podemos utilizar do nosso livre-arbítrio para optarmos pelo caminho que mais nos agrade. Em função disso, avançamos, uns mais, outros menos. Muitos, por livre escolha, permanecem estacionários por longos, infindáveis anos, às vezes por séculos. Poderá haver um momento em que aquele que desperdiçou quase todo o seu tempo vai procurar trabalho e não vai encontrar. E isso lhe servirá de lição para que aprenda a valorizar as suas horas. E ele então vai precisar de nova reencarnação para ter novamente a oportunidade de ir à praça
e aguardar o dia para que possa ser convidado para o trabalho na vinha. Lembrando então que os trabalhadores da primeira hora foram os profetas, como Moisés e tantos outros espíritos que reencarnaram ao longo dos séculos, auxiliando o progresso espiritual da humanidade. Nós, os espíritas, somos os últimos a chegar, usufruindo do resultado daqueles que vieram antes. E então nós já não trabalhamos mais na fundação do edifício, nós trabalhamos na cúpula do edifício. Estamos na última hora, somos os trabalhadores da última hora. Só que o nosso salário vai ser proporcional ao mérito da obra. Então é onde eu chamo a atenção para reflexão sobre essa parábola, mas principalmente sobre essa mensagem do Espírito Constantino, que nos faz um chamamento. Estamos na nossa última hora. E para encerrar, eu queria ler aqui no Livro dos Espíritos, logo no início, ali na introdução, tem umas páginas chamadas prolegômenos. Aqui é como se fosse um apanhado geral ou uma mensagem de sustentação para aquele que codificou toda a doutrina espírita e principalmente a questão do Livro dos Espíritos. E eles é a equipe espiritual que auxiliou Kardec na codificação. E eu só vou ler 2 pequenos parágrafos que diz assim: entre os numerosos ensinamentos que te são dados, há aqueles que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Nós te indicaremos qual o momento de revelá-los. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares preparado quando te dissermos. Porás no título do livro o ramo de barreira que desenhamos, porque ele é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito pelo trabalho, pelo corpo e pelo... Desculpa aí, gente, vamos retornar aqui. Que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele encontram-se reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito unido à matéria é o bago, ou seja, a uva. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é pelo trabalho do corpo, que o espírito amealha conhecimento. Então, eu me lembro que uma vez Haroldo dava uma palestra e ele disse o seguinte: o trabalho na vinha tem várias etapas: o plantio das mudas, a condução dos ramos, as podas, a quantidade de nutrientes para o solo, a quantidade de água, a produção das uvas, o processo da colheita e ainda e sobretudo o esmagamento da uva, onde ela é pisoteada e depois ela vai para os barris para sofrer o processo de fermentação, para que assim se chegue ao vinho. Todo esse processo representa o aspecto da ação de Deus no mundo e da ação de Deus no coração dos seus filhos. O galho da videira representa o trabalhador no seu processo de ascensão espiritual e o trabalho do Criador com relação às suas criaturas, e que nos revela que sem dor não há experiência, sem dor não há aprimoramento.
Então, Jesus destaca que nos processos de espiritualização, tanto do globo terrestre quanto dos indivíduos, é preciso estar atento na finalização da tarefa. Muitos se perdem nos últimos momentos. Às vezes a criatura trabalha ao longo de muitas vidas, mas não consegue dar a finalização, não consegue concluir a tarefa. O momento final, às vezes, é doloroso, porque o trabalho na vinha, ele só se concretiza quando as uvas são pisoteadas. Assim também, o trabalho que nós executamos, muitas vezes, um trabalho longo e árduo, só poderá ser concluído quando nós encontrarmos dor e sofrimento, que farão em nós a conclusão da obra, a conclusão da tarefa. Mas na grande maioria das vezes, quando nós nos deparamos com a dor, quando nós encontramos o sofrimento, nós recuamos, nós nos encolhemos e acabamos não concluindo a nossa tarefa. Por isso, por essa razão, nós não podemos estranhar por todos esses problemas que o nosso planeta está passando nesse momento. Guerras comerciais, corrupção de todos os tipos, problemas com o meio ambiente, ciclones, calor excessivo, doenças, tantos desafios, pandemias. Estamos num momento muito especial, em que as uvas estão sendo pisoteadas com toda a força, para que se produza o vinho. Todo o trabalho dos missionários que nos precederam foram visando esse momento especial. Por isso, é necessário que nós redobremos a nossa fé, que nós mantenhamos a nossa confiança e que, sob as forças da provação, dos desafios e da dor de todos nós, resultará num líquido precioso, que é a nossa espiritualização e a espiritualização do planeta em que nós estamos vivendo. Por isso eu convido a todos a fazer uma reflexão sobre tudo isso que nós olhamos e revisamos hoje e lemos as mensagens no Evangelho. A condição de cada um de nós. Já fomos contratados para a vinha do Senhor? Já nos dispusemos a ir à praça e ficar aguardando para sermos assalariados? Já nos dispusemos a estar esperando o contrato para a vinha do Senhor? Ou estamos desperdiçando as nossas horas sem tanta preocupação, porque somos espíritos imortais, não é? Mas lembra que o Espírito Constantino disse naquela mensagem que nós estamos na nossa última hora, que há séculos o Senhor vem nos chamando para o trabalho na vinha. Lembrando que o planeta vai seguir a sua destinação para o planeta de regeneração. E nós, como desperdiçamos as nossas horas, vamos precisar de nova reencarnação, para que tenhamos a oportunidade novamente de ir à praça e esperar que alguém nos convide para o trabalho na vinha. Mas com certeza vamos reencarnar novamente num planeta de provas e expiações, porque provavelmente o nosso planeta já seguiu o destino dele rumo à regeneração que lhe é devido. Lembrando que
estando num planeta de provas e expiações, reencarnando novamente num planeta de provas e expiações, vamos continuar sendo amparados amplamente e irrestritamente por nosso Pai Celeste, que nunca nos desampara, que nunca deixa de fazer o chamado a cada um de nós para o trabalho na vinha. Nós somos dono do nosso destino, decidimos o que queremos e vamos ficar, esperando até que a gente desperte ou que nos deparemos com o sofrimento e a dor para que possamos buscar o trabalho e assim realizar as nossas tarefas e sermos dignos do salário que nos compete. Muito obrigada a todos e que assistam a nossa palestra e compartilhem, compartilhem com os seus amigos, com os seus familiares, para que o trabalho da nossa casa de oração possa ser cada vez mais expandido.